O verdadeiro cárcere não é feito de paredes, mas sim das limitações que nós mesmos impomos. Essa é uma frase que nos convida a analisar um pouco desses bloqueios mentais que nós criamos, dessas crenças limitantes, dos bloqueios emocionais, sentimentais que muitas vezes nós acabamos que nós nos impomos, não é? E são muros invisíveis, são barreiras que nós levantamos que impedem com que nós conseguimos seguir em frente, conseguimos ali alcançar nosso potencial, ou até mesmo que nos limite sobre determinados assuntos que quando você olha de fora não tem um certo sentido. Como um pequeno exemplo, né? Falar em público, como muitas vezes receber uma promoção, são coisas que são normais e muitas vezes as pessoas acabam criando limitações, muros invisíveis onde elas não se acham merecedoras daquilo, onde elas acreditam que aquilo não é para elas, ou elas começam a levantar ali barreiras, ali muros que dizem, muitas vezes escrito nesses muros, você não merece isso, você não deve fazer aquilo, e não tem uma certa lógica. Então é muito importante alcançar essa liberdade interior. Mas é muito fácil falar, né? Tem pessoas que gostam de falar assim, mas como assim a verdadeira prisão está na mente? Então eu vou citar um pequeno exemplo aqui. E para frisar um pouco ali dessa liberdade interior, dessa liberdade mental, vou trazer aqui uma pequena frase, uma citação, que é: doente e ainda assim feliz, né? Ainda assim livre, em perigo e ainda assim feliz, livre, morrendo e ainda assim feliz, livre, em exílio e ainda assim feliz, livre, na desgraça, mas mesmo assim feliz e livre. Você pode falar assim, só uma frase, mas quem escreveu essa frase é Epicteto. Ele nasceu como um escravo, ele tinha um certo problema físico que limitava ele, mas mesmo assim ele não se sentiu dessa forma, ele não pegou e se moldou ali, se sentiu conforme as coisas que foram sendo jogadas em cima dele. Ele nasceu como escravo e morreu ali como um dos professores mais importantes da sua época, e até hoje em dia a obra dele é citada, ele é um dos filósofos mais importantes que teve. Ele se sentia ali mesmo na prisão, mesmo com um certo problema físico ali que ele tinha na perna, ele se sentia livre. E muitas vezes nós temos a nossa liberdade, aqui eu me refiro a essa liberdade que nós não estamos ali presos ali em volta de uma cela, nós temos a nossa liberdade para sair, para ir para algum lugar ou outro, mas nós acabamos nos sentindo preso, enquanto ele preso se sentia livre. Então essa é extremamente importante, a pessoa pegar e ter uma mentalidade, ter essa liberdade interior, alcançar essa felicidade, essa liberdade, e acabar eliminando muito das crenças limitantes, muitas dessas barreiras e bloqueios mentais que nós criamos. Eu tenho alguns vídeos aqui que falam sobre bloqueios mentais, mas eu vou especificamente nesse vídeo aqui abordar um pouco sobre isso. Fazendo um pequeno aqui, entre parênteses ali, saindo um pouco do vídeo, muitas vezes essa felicidade, quando ela é citada, muitas pessoas confundem felicidade com momentos de alegria. Sabe aqueles momentos que te deixam te dão uma certa alegria, e a maioria das pessoas acaba tentando prolongar aquela alegria, confundindo aquela alegria com felicidade. Muitas vezes quando você vê essas citações de felicidade, você entende e interpreta como mais um estado de ser, uma maneira de viajar, de passar por essa jornada da vida feliz, mas com uma certa gratidão, uma maneira de ser, e não algo a ser alcançado, é algo que já tem dentro de você, e você acaba acessando aquilo e entra num estado de ser, um estado de felicidade, um estado onde você está pleno. É assim que eu interpreto. Mas retornando aqui, mais no contexto terapêutico aqui, que é a minha área, como que você vai quebrar essas barreiras, essas prisões que você cria em sua própria mente e se libertar? Um passo muito importante é a autoanálise, você ficar ali se analisando e avaliando seus pensamentos, analisando seus pensamentos, entendendo qual que é a origem deles, o porquê que você pensa assim, o porquê que você acaba agindo da maneira que você age, quais são os resultados que fizeram com que você chegasse até aqui. Então você está constantemente analisando ali seus sentimentos, suas emoções e seus pensamentos, e buscar entender por que eu penso assim, por que eu sinto isso. Isso não só com você, mas também com as pessoas em sua volta. O que essa pessoa representa para mim? E por aí você vai escalando. Um outro passo é redefinir ali algumas narrativas ou reescrever. Por que eu dou esse nome? Porque tem uma frase que é famosa pra caramba que diz: você é o autor da sua própria história.
Você é o autor da sua própria história. Acho que todo mundo já escutou isso. Desse aí tá em vários livros de desenvolvimento pessoal ou autoajuda. Você é o autor da sua própria história. Escreva agora o que você quer que ocorra no futuro e por aí vai. Mas muitas vezes o que as pessoas ignoram nesse passo aí, nessa frase do você é o autor da sua própria história, é a programação mental. Tem muitas pessoas que têm uma programação mental ali e ela vai seguir aquela programação mental para o resto da vida. Então é como se ela fosse um NPC, um personagem ali que está programado a executar aquilo e não vai mudar. Então é justamente isso que vem a redefinição, né? Você reescrever ali qual é a narrativa da sua vida, como que você está indo, o caminho que você está trilhando, para onde que ele vai te levar. Você quer ir nessa direção ou você quer pegar e alterar? Se você quer alterar, você tem que alterar todo um padrão de pensamentos, um padrão de sentimentos e muitas vezes voltar lá no passado, entender ali da onde que vem esses bloqueios, por que que você pensa assim, por que que você age assim, por exemplo, com o dinheiro, qualquer a maneira com que você analisa as coisas e aí você começa a redefinir e mudar ali, mudar toda a sua programação. Mudando a sua programação, você começa a mudar ali a maneira com que você pensa, a maneira com que você sente, a maneira com que você acaba agindo, e você começa alterando os seus resultados. E aí sim, alterando os seus resultados, a maneira com que você age, você tem uma mudança na sua história. Então, você é o autor da sua própria história, é um pouco vago, mas quando você entende que você pode alterar isso lá no início, te dá uma certa sensação de poder. Pensa, caramba, eu sou o autor da própria história, eu posso alterar ela, mas eu tenho que ir lá no início, analisar as coisas, como que eu fiz, como é que eu posso fazer diferente agora, por que que eu penso assim, redefinindo as coisas, modificando as coisas, reinterpretando muitas coisas, você pode pegar e ter uma mudança. Matei. Entendendo que a nossa programação mental, né, ela vem do passado, você vai reagindo ao mundo ali, vai seguindo a sua própria programação. Muitas vezes essas programações mentais, elas têm ali algumas coisas, alguns aspectos ruins do passado, que pode ser trauma, que pode ser algo que alguém disse, pode ser algo desconfortável que aconteceu e a partir daquilo desconfortável foi moldando quem você é. Então esse passo é um passo muito importante, que é da aceitação e do perdão. É você entender as coisas que ocorreram no passado, entender que isso aí já foi, você tem agora só o momento presente, então você tem que aceitar o que já foi e perdoar não a si mesmo, mas aos outros, entender que o que você fez ou o que fizeram com você é uma mentalidade que se tinha na época e, e isso trazer uma lição, puxar uma lição do que aconteceu é buscar aprender alguma coisa, aceitar e perdoar, deixar ir. O perdão, na verdade, não tem nada a ver com perdoar os outros, é mais liberar da carga emocional que aquilo causa em você. Mas você pegar e aceitar e perdoar a si mesmo e aos outros faz com que você tenha uma certa liberdade para seguir e pegar uma lição do que aconteceu para que não ocorra de novo. Olá pessoal, e também se você chegou até aqui tem 3 avisos importantes. O primeiro é sobre o vídeo, né? Então se você puder curtir o vídeo, compartilhar com alguém, se você sentir à vontade também, né? Se você não quiser compartilhar, tudo bem, mas se puder curtir o vídeo, se inscrever no canal, eu ficaria extremamente grato. O segundo aviso, né, são 3, é que no minuto 7 e pouco, eu tava editando ali, eu vi que alguém deu um grunhido na sala do lado ali. Então não se preocupe, essa pessoa já tá bem, já não é nenhum tipo de manifestação espiritual ou algo do tipo, e alguém que deu uns gritos. E o terceiro, é caso você se interesse por essa área da terapia, tem um curso aqui que é R$ 37,33. É um curso que te dá um certificado na área, então muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço.